Para sorte de vocês, não é o Silvio Santos que vai vir, né? Porque nessa altura do campeonato não é uma boa querer falar com o Silvio Santos, né? Mas essa musiquinha aí que todo mundo conhece, né? O que é mais legal nela é que ela fala da vida, né? Ela fala que vamos viver, né? É importante a vida, né? Só que a vida tem um paradoxo, né? Ou uma coisa que é decorrente da vida, que é a morte, né? E hoje nós vamos falar sobre a vida, ou seja, nós não queremos a morte, nós queremos evitar a morte, certo? E aí? Todo mundo aqui trabalha aqui no prédio administrativo? Tá. Alguém aqui achou que hoje poderia morrer? Não. Alguém acha que corre risco de morrer trabalhando na sede da Unimed administrativa? Não. Quem veio para cá de moto hoje? O maior índice de acidentes no trânsito, acidentes não, sinistros e de morte é motocicleta, né? Posso até comentar isso. É, e hoje, como ela comentou, né? Eu vou comentar depois num momento específico, né? Mas é isso, quer dizer, todo mundo aqui que se locomove, né, corre o risco de sofrer um sinistro, de ser envolvido em alguma coisa e pode morrer, tá? O primeiro deles é o motociclista, né? O segundo deles, estatisticamente, é o pedestre. E todos nós aqui, em algum momento, somos pedestres, né? Para atravessar aqui, para ir para o pátio ali, você pode pegar uma moto maluca e cair, bate a cabeça e morre, né? Em terceiro lugar, é o ciclista. Quem é ciclista também tem que se cuidar. Quarto lugar, é o automóvel, ônibus e depois o caminhão, né? A cada minuto, uma pessoa fica mutilada ou gravemente ferida no Brasil. Se essa palestra demorar 1 hora, serão 60 mutilados. Filho do prefeito é um caso aí que você deve estar vendo a propaganda. Mutilados ou gravemente feridos no Brasil. E a cada 15 minutos morre uma pessoa vítima de sinistro de trânsito. Por que não mudaram a nomenclatura de acidente para sinistro? Acidente é uma coisa que acontece por acaso. E sinistro de trânsito não acontece por acaso. Ou acontece porque a estrada estava ruim, ou porque ele estava em excesso de velocidade, ou porque ele estava falando no celular, ou porque ele se distraiu, que são as causas principais que provocam os sinistros, né? E aí vem essa discussão aqui, que isso aqui é o número de mortes por ano no Brasil em decorrência de sinistro de trânsito. Sendo que nós não conseguimos pegar, por exemplo, quem morre 6 meses depois. Isso aqui é quem morreu no local ou no prazo em máximo, talvez de uma semana, que ainda a estatística pega. Então, a pergunta é a seguinte: tinha 43 mil em 2011, tem 33 mil em 2022. Tá bom? Melhorou. Mas tá bom? Vocês observam, inclusive, aqui é interessante que em 2020, né? 2020 e 2021 foi quase igual, né? Manteve devia até ter diminuído, porque o movimento de circulação diminuiu. Mas por que não diminuiu? Por que em 2020, apesar da circulação de pessoas ter diminuído, não diminuiu significativamente o número de mortes no trânsito? Por quê? Sim, mas mais gente circulando. Mas por quê? Pois é, mas acontece que eu mostrei já naquele primeiro slide por quê. Porque a maior vítima é motociclista. E aumentou muito o número de motofrete de entregas. Entendeu? Quer dizer, foi tanto. Não, pra vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás, o primeiro morto era o pedestre. Inverteu, passou a ser o motociclista. Entendeu? Então, qual seria. Vocês acham que se cair de 33 mil para 20 mil, tá bom? Quem acha que tá bom? De 33 para 20 mil, tá bom? Não, não tá bom. E se cair para 10 mil? Estou dando agora a queima de Jesus Cristo. Né? Se tiver um só na cidade, lá em Sodoma e Gomorra, né? Tal. Hein? 10 mil, tá bom? Melhorou, né?
Então, isso aqui é um vídeo da Austrália, falando sobre sinistro de trânsito, vocês já tenham visto. Então, começa assim, o guarda fala para ele. No ano passado, a Austrália é um país muito menor que o Brasil, né? Tem 40 milhões de habitantes, o país todo, né? No ano passado, morreram 249 mil pessoas nas nossas ruas. 49 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Resumindo, é isso, né? Qual é o número de mortes aceitável no trânsito, né? Ninguém merece sair de casa e não voltar, né? Quando você pensa nessa molecada de 18, 19, 20 anos, muitos têm filho, inclusive, namorada firme e tal. O cara sai para trabalhar e não volta, né? Quer dizer, não dá para você quantificar o que significa isso, né? Uma família, né? Porque cá entre nós, né? Morreu, morreu, tchau, enterrou. E o resto? E o em volta, né? E o entorno que fica todo traumatizado, né? Bom, primeira causa hoje de sinistro de trânsito, tá? Celular ao volante. E eu aposto que todos aqui, inclusive eu, né, algum momento da sua vida pegou o celular quando dirigia. Hoje eu não pego mais, mas com certeza alguém deu uma olhadinha, né? Segunda causa, bebida, né? Bebida e drogas, na verdade. Bebida e drogas, né? Velocidade, né? Isso aí existe uma relação direta entre o número de mortes e velocidade. Tanto que algumas cidades na Europa hoje estão normatizando a velocidade nas ruas 30 km por hora, ponto final. Porque até 30 km por hora, se você for atropelado, você sobrevive. De 50 a 60 para frente, você pode morrer. Então, imprudência, né? Conservação das vias, sinalização, etc. e tal, né? Agora, esse aqui é importante. Toda vez que eu vejo uma palestra, eu fico pensando assim, tá bom, falou lá, tá, né? E na prática, né? O que cada um de nós pode fazer para efetivamente ajudar na redução dos sinistros de trânsito, né? Isso aqui, para mim, é básico, tá? Todo mundo aqui, pela faixa etária, deve ter filho, deve ter irmão, deve ter pai, deve ter mãe, deve ter amigo. Então, o mais forte dos ensinamentos é através do exemplo. Não quero dizer aqui que eu sou melhor que ninguém, mas eu sou oftalmologista, então eu atendia muita gente com olho furado no pronto-socorro, tá? Então, os meus filhos todos, vamos voltar um pouquinho, eu troquei de carro na residência, eu tinha um carro novo, um carro zero, era um Chevette, troquei por um Passat usado, porque o Passat foi o primeiro carro nacional a ter cinto de 3 pontos, para você poder usar o cinto de 3 pontos e não o de só o abdominal. E os meus filhos, desde pequeno, foram ensinados a usar cinto de segurança, né? Exemplo. Então, quer dizer, se você não quer que seu filho corra quando ele fizer 18 anos, se você não quer que seu filho beba e dirija, você não pode correr, você não pode beber e dirigir, e você não pode falar o celular enquanto ele estiver no seu carro. Enquanto ele estiver no seu carro, não. Você tem que adquirir esse hábito, porque em momento nenhum ele pega você de mau jeito, né? Então, primeira coisa é isso aí. Usar o cinto. Como é que é o nome dela? Qual é o seu nome? Então, ô Letícia, tudo bem? Minha filha chama Letícia. A Letícia estava me contando dos acidentes de trajeto, de percurso que houve aqui na Unimed nos últimos tempos. Um deles, né, o rapaz estava no Uber. Com certeza ele estava no banco de trás, e você verifica depois. Com certeza ele estava sem cinto de segurança. Não sei se vocês lembram, um artista global aí que teve um acidente há 1 ano ou 2 atrás, que ele estava no banco de trás do Uber, o Uber entrou na traseira do caminhão e ele morreu, porque ele estava sem cinto de segurança. Então, usar cinto de segurança e também no banco de trás, tá?
E principalmente se você for um motorista e tiver um cara de 80 quilos atrás de você. Porque se você bater 60 por hora, os 80 quilos dele vão virar 300 e vão vir em cima de você. E o seu cinto de segurança aguenta você, mas não aguenta o cara de trás. E é hábito. Sua mãe, principalmente, seu pai não tem esse hábito, tem que educar a usar o cinto de segurança. E também no ônibus, tá? Vocês têm acompanhado os acidentes de ônibus que tem tido aí? Eu aposto quanto vocês quiserem. As mortes que ocorreram nesses ônibus da estrada de Minas, em São Paulo e tal, os que morreram estavam soltos dentro do ônibus. Bateram a cabeça, quebraram a cervical, foram lançados para fora, eles estavam soltos dentro do ônibus. Vocês podem escrever que isso é uma verdade. Se for andar de ônibus, use o cinto de segurança. Não custa nada, não incomoda nada. Isso aqui hoje é uma coisa importantíssima, né? Deixa a raiva para fora do carro ou da moto. Deixa a raiva para fora do trânsito. O cara te deu uma fechada, tchauzinho para ele. Tchau, vai pro seu canto. Porque aí vem outras coisas, né? Todo mundo já deve ter visto aqui, descrição de cara que sai armado, dando tiro e tal. Então, deixa a raiva de fora. Sinalize com a seta. Você vai entrar na sua garagem. Liga a seta. Você vai parar o carro no estacionamento do supermercado. Liga a seta. Você tem que criar o hábito de usar a seta para tudo. É uma coisa básica. E o mais importante, ligue a seta e não faça nada antes de contar até 10. Vou virar ali. Liga a seta, conta até 10, para dar tempo do motoqueiro que você não viu te avisar que ele vai estar ali do lado. Não liga a seta e já entra direto. Ligue a seta sempre. Isso aí é que é o problemaço hoje em dia, né? Essa palestra eu preparei para dar na GM, e no período que eu estava preparando a palestra, morreram assim por uns 15 dias, morreram umas 5, 6 pessoas. Uma das pessoas que morreu, que eu também aposto para vocês que foi isso, era uma soldado, tenente, sei lá o quê, do batalhão da Cavex, que tem helicóptero do Exército em Taubaté. Ela estava na Carvalho Pinto, cuja velocidade é 120, certo? É uma estrada segura, tem acostamento dos dois lados, tem área de escape de um lado para o outro, para você não atrapalhar para o outro lado. Ela estava nessa... Ela saiu de uma pista, foi para outra, foi lançada fora do carro e um caminhão atropelou ela. Agora, você, a 120 por hora, por segundo, você anda 34 metros. Entendeu? Quer dizer, aquela olhadinha de 3 segundos a 120, você andou 100 metros. E no caso dela, com certeza foi isso. Ela estava foi dar uma olhadinha no celular, que pode ser o rádio também, né? Que a multimídia hoje é um problema também, né? Pode ser o rádio também, mas é mais provável o celular. Foi dar uma olhadinha no celular, perdeu o controle, saiu para outra pista. Sem cinto de segurança. Morreu por causa disso. Esse é o mais importante, tá? Na Austrália, que eu citei no começo, você, para trabalhar num bar, você faz um curso, 3 meses, assina um termo de responsabilidade. Se o cara chegar no seu bar e estiver bêbado, você não pode servir bebida mais para ele. E se ele sentar no seu bar e sair para dirigir, você tem que impedir o cara de dirigir. Você responde criminalmente quando você deixa uma pessoa bêbada dirigir. Então, motorista da rodada, vai sair um grupo, quem que não vai beber hoje, né? E isso aqui, não sei se vocês viram aquela história do Porsche que foi falada aí, que a namorada filmou o cara bebaço ali e tal, e ela não só deixou ele dirigir, como entrou no carro dele. Pode ser a filha de um de vocês aqui mais tarde, né? Que aconteça isso. Então tem que ficar esperto. E essa terceira frase aqui, a gente tem que assumir a parte da responsabilidade nossa nessa questão toda. Quer dizer, você sabe que o cara não está bem, briga com o cara, tudo bem, deixa ele dirigir, tira a chave da mão dele. Não adianta discutir com um bêbado. O bêbado sempre acha que tem razão, né? Então é isso, quer dizer, das mortes no trânsito, metade delas tem relação com bebida. A outra parte que não tem é o pedestre que é atropelado, a bicicleta que é atropelada, mas pode ter sido atropelado por um bêbado também, né? Isso aqui é uma coisa que eu tenho certeza que uma parte de nós é errado. E é o que matou o motoqueiro de hoje. Ponto cego. Esses retrovisores, além de serem obrigatórios por lei, evitam muitos acidentes.
E por que eles evitam? Porque eles diminuem o chamado ponto cego. O que é o ponto cego? Ponto cego são áreas laterais ao veículo ou eventualmente coberto por uma coluna que a gente não consiga visualizar o veículo do nosso lado ou na traseira do carro. A importância desses retrovisores de uma boa regulagem é evitar acidentes. Uma mudança de faixa, eventualmente numa avenida muito movimentada com corredores de motocicletas, onde essas motocicletas elas têm um tamanho menor que o veículo e ficam menos tempo no retrovisor, diminuindo a reação do motorista. A visão do retrovisor interno pode variar de acordo com a altura do veículo. Isso pode obstruir, pode não permitir que o condutor veja crianças ou objetos pequenos. Então a dica é, verifique em volta do veículo se há algum objeto ou criança. Se não tiver, mesmo assim saia cautelosamente e isso evita acidente. Agora, é no ajuste correto dos retrovisores externos que você diminui o seu ponto cego. E um pequeno ajuste no retrovisor pode te garantir alguns metros de visão traseira. Então, o que é uma boa regulagem dos espelhos retrovisores externos? É quando você vê mais da via e menos do veículo. Normalmente, o que acontece? As pessoas regulam o espelho vendo uma parte do veículo, talvez como uma referência de visão. Mas se você regular esse espelho retrovisor externo um pouco mais para fora, diminuindo a visão do veículo e aumentando a visão da via, você vai perceber que você vai ganhar visão, diminuindo os pontos cegos e provavelmente reduzindo o número de acidentes. Duas coisas importantes. A primeira delas é a seguinte: nos Estados Unidos, nos anos 90, mais ou menos, morriam 250 crianças atropeladas dentro da própria garagem pelos próprios familiares. Lá eles têm carro muito alto também, né? Então dava ré, a criança estava atrás, ele não via. Tornaram obrigatório o sensor de presença traseira. Custa 200, 300 reais para instalar esse negócio, tá? Então, quem tem criança vale a pena. Então, quando você regula vendo a sua lateral, você acaba vendo a mesma coisa que você está vendo no espelho central. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui é o espelho central, aqui são os carrinhos, né? E o espelho central. Tem um pointer aqui, né? Esqueci. Aqui está o espelho central. Então, você vê aqui, regulado, vendo a lateral, ele não vê, por exemplo, esse carro vermelho aqui. Tá? E vê parcialmente esse carro verde aqui e o amarelo um pouquinho. Quando você abre o retrovisor, você pega esse carro aqui e pega essa área aqui que ele também não mostrou. Que você está vendo aqui, mas aqui você não está vendo. Deu para entender? Uma outra forma de regular também é você ver o que você está vendo aqui, nessa pontinha, e você começa a ver aqui. Aí é complementar. Mesma coisa aqui. Você vê o que você está vendo aqui e começa a ver aqui. Então você está complementando a imagem, não vendo a mesma coisa, entendeu? Que é o que acontece. Então aqui por exemplo, é o ponto cego quando está mal regulado. Olha o tamanho. E olha o ponto cego quando está bem regulado. O caminhão é um dos maiores problemas, caminhão e ônibus, né? Que eu acho que vai acabar, porque já todos vão ter câmera. Mas esse motociclista que foi morto hoje, não sei se vocês viram, era um caminhão que estava subindo uma pista aqui na Dutra, e ele mudou de faixa para a direita. Vinha vindo duas motos, ele imprensou a moto na mureta e o rapaz morreu. Por quê? E a dica também para o motociclista, né, que ele deve saber disso, se você não está vendo o motorista, eu estou de moto aqui, o carro está ali. Se eu olho no espelho dele, eu estou vendo a cara do motorista, ele está me vendo. Se eu olho no espelho dele, eu não vejo o motorista, ele também não está te vendo. Então, se vocês fizerem isso aqui, já é um grande ganho. Ah, mas eu não estou... Vai ter que acostumar, é uma questão de hábito. Mas você vai ver que você vai ter menos sustos. Aquele susto que de repente aparece a moto, vai diminuir consideravelmente. Aí é um resumo do que eu falei, né? Faz a sua parte, principalmente dando exemplo. Vai comprar um carro usado, compre um carro de janeiro de 2014 para frente. Por quê? Por quê? Porque a partir de janeiro de 2014, todos os carros passaram a vir com airbag duplo e ABS. O airbag duplo reduz em 50%
as mortes quando você tem uma colisão frontal. Vai até começar a observar nas imagens que aparecem, tem aquele negócio branco assim que abriu aquele saco, é porque teve airbag duplo. Acabei de ver um acidente que teve, não sei onde é que foi agora essa semana aqui, o rapaz brigando com a mulher, com a namorada e tal, bateu num poste, entendeu? E ele não aconteceu nada. Ela faleceu, provavelmente que bateu do lado dela, não sei se estava sem cinto ou não, mas o fato é que por causa do airbag ele não morreu. Ah, obrigado. Não dirija esse bebê, mas é só uma cervejinha, não adianta. Cada um tem o seu limiar, e no Brasil o índice de tolerância para o álcool é zero. Não use o celular ao volante, use o cinto de segurança sempre, perdoe os motociclistas. O cara te deu uma fechada, não vai atrás dele, entendeu? Não fica colado na traseira dele. Não deu uma fechada. Parece que não, mas todo mundo, no fundo, é humano e tem raiva e tem não sei o quê. Então, por favor, deixem a raiva fora do trânsito e ajuste os seus espíritos. Se vocês fizerem tudo isso aqui, que é muita coisa, mas não é, nós vamos conseguir, com certeza, melhorar as coisas. E o que vai acontecer se eu fizer tudo isso? O que vai acontecer? O que eu espero que aconteça? Nada, né? Certo? Que o negócio é não acontecer nada. Quer dizer, você não ter susto com o motociclista, você não bater o carro, você não. É nada. O que a gente espera que aconteça é nada. Você vai fazer um monte de coisa para não acontecer nada. E é isso mesmo, né? Que nem quando você, a Unimed faz alguma coisa para diminuir a mortalidade infantil, né? Suponhamos que morriam 10 crianças por ano na São José. E a Unimed conseguiu reduzir para 5. Você nunca vai saber quem são essas 5 crianças que você salvou. Mas o fato é que você salvou 5 crianças. A mesma coisa aqui. E é isso que acontece, que a gente quer, né? Que não aconteça absolutamente nada, né? O observatório, o que é o observatório, né? O observatório é uma entidade, é uma ONG que, na verdade, é uma OSIP. OSIP é uma organização não governamental que tem, é reconhecida que tem reconhecimento federal, estadual e municipal de utilidade pública. Ela foi criada porque, inclusive, o PURI estava nesse congresso que a ONU fez, a OMS fez, a Organização Mundial de Saúde e a ONU fizeram em Moscou sobre trânsito. E a ideia deles era diminuir a mortalidade por sinistro de trânsito de 2010 para 2020 a metade. E não havia lá, esse pessoal que estava ligado lá, que era religado à parte de seguros, chegou à conclusão que se dependesse do governo só, isso não aconteceria. Então eles resolveram fundar uma ONG só de segurança viária. Só para vocês terem uma ideia, já está em Portugal, em alguns países da África, e foi ela que criou o Maio Amarelo, que hoje é o maior movimento de. E é por isso que eu estou aqui. Se vocês quiserem conhecer mais da ONG, está aí o site. Eu sou um observador certificado. O que é um observador certificado? Você faz um curso, você tem que ter interesse na área. Eu sou médico credenciado do Detran para exame médico motorista. Você faz um cursinho online de 60 horas, mais ou menos. Aí você faz uma provinha, apresenta os trabalhos e você, então, é certificado. Quer dizer, eu sou o representante do observatório. Hoje são em torno de 700 no Brasil todo, cuja função, no meu caso, eu estou aqui voluntariamente, tem alguns que fazem isso profissionalmente, é tentar chegar no nosso querido zero, né? Bom, a palestra termina aqui, depois a gente conversa, dê uma olhadinha.
30 km por hora, 3 segundos que demora para descobrir. Opa, desculpa. Se você tiver a 30 km por hora, nos 3 segundos que você for olhar uma mensagem, você anda 25 metros. Uma criança está saindo da garagem, o motociclista apareceu do nada, o ciclista atravessou na sua frente. Se você tiver a 50 km por hora, que é uma velocidade bem comum aqui em São José, você vai andar por segundo 14 metros. Quer dizer, em 3 segundos você anda 50 metros. Não é brincadeira o negócio, entendeu? E é uma coisa muito séria, tá bom?